A aprovação de Joe Biden para usar a arma de alcance de 300 quilômetros para atingir alvos em Kursk é politicamente significativa. Biden logo estará fora da Casa Branca e a aparente política de negociação da guerra do presidente eleito Donald Trump levantou preocupações de uma queda repentina na ajuda dos Estados Unidos. Mas parece que a decisão de Biden trouxe mais insegurança e o possível fim da guerra, através do medo e do fogo. O sinal verde para usar os mísseis Atacams em Kursk e também em áreas próximas de fronteira da Ucrânia, dentro da Rússia, pode produzir resultados relativamente limitados no campo de batalha. Embora a iminente ameaça futura a outras regiões possa aumentar a pressão sobre Moscou em quaisquer negociações de paz. Mas observo que está criando um efeito contrário. A Ucrânia disparou mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra território russo pela primeira vez na terça-feira. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque teve como alvo a região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia ao norte, na manhã de terça-feira. O comunicado disse que 5 mísseis foram abatidos e um deles causou danos locais, com seus fragmentos iniciando um incêndio em uma instalação militar. Mas 2 autoridades americanas disseram que as indicações iniciais sugerem que a Rússia havia interceptado apenas 2 mísseis dos cerca de 8 disparados pela Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou Washington de tentar intensificar o conflito, dizendo: "O fato de Atacams terem sido usados repetidamente durante toda a noite contra a região de Briansk é obviamente um sinal de que os Estados Unidos querem uma escalada." Ainda segundo Lavrov, abre aspas, "sem os americanos, o uso desses mísseis de alta tecnologia, como o presidente russo Vladimir Putin disse muitas vezes, é impossível." Ele disse que a Rússia partiria do entendimento de que os mísseis foram operados por especialistas militares americanos. Feche aspas. Em setembro, Putin disse que a aprovação de ataques de longo alcance usando armas ocidentais dentro da Rússia significaria que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão em guerra com a Rússia. Tudo está se escalando. Na terça-feira, o Kremlin aprovou mudanças na doutrina nuclear da Rússia, estabelecendo novas condições sob as quais o país consideraria usar seu arsenal. Isso significa agora que um ataque de um Estado não nuclear, se apoiado por uma potência nuclear, será tratado como um ataque conjunto à Rússia. Com base nesses novos atritos, a inteligência americana determinou, no início da noite de terça-feira, a possibilidade de ataque em massa da Rússia para as próximas horas na Ucrânia. E emitiu ordens de cuidado imediato a cidadãos americanos no país. Apesar de não se saber a natureza desses possíveis ataques, o Kremlin deixou bem claro que uma resposta nuclear poderia ser empregada a partir desse momento. Por conta das tensões, a embaixada americana em Kiev fechou temporariamente suas portas na quarta-feira, por excesso de cautela, alertando que um ataque aéreo potencialmente significativo pode estar chegando. A Embaixada dos Estados Unidos recomenda que os cidadãos americanos estejam preparados para se abrigar imediatamente caso um alerta aéreo seja anunciado. Foi o que disse a nota da embaixada. O edifício diplomático dos Estados Unidos fica em Kiev e as portas foram fechadas imediatamente nesta quarta-feira. E ainda a embaixada solicitou que todos os funcionários da embaixada se abriguem em local seguro. Inclusive, todos os cidadãos dos Estados Unidos na Ucrânia foram instados a seguir essas determinações. Identificar os locais de abrigo neste momento, monitorar a mídia local e seguir as instruções de emergência das autoridades ucranianas. O alerta chegou em meio a temores de que a guerra pudesse aumentar, um dia após os militares da Ucrânia terem lançado pela primeira vez os mísseis Atacams de longo alcance de fabricação norte-americana, em direção a alvos dentro da Rússia, na fronteira norte ucraniana. É muito difícil prever os próximos passos deste conflito a partir desse momento. Com certeza a inteligência americana possui muitas informações que não compartilham em público, antecipando-se a qualquer movimento alarmante e deixando o mundo em segundo plano.
O Conselho de Segurança e as autoridades militares do último escalão de Joe Biden consideram que os Estados Unidos não viram nenhuma razão para mudar sua própria postura nuclear, mas continuariam pedindo à Rússia que parasse com a retórica belicosa e irresponsável. Ou estão escondendo muitas informações do público, ou os Estados Unidos consideram que não há nenhum movimento das forças de mísseis e foguetes estratégicos da Rússia em todo o território que possa apresentar uma ameaça iminente. Mas, quando acontecer e se for direcionado contra a Ucrânia, ou no pior dos cenários, contra a Europa, pouco mais de 10 minutos haverá uma crise sem precedente. A vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana se tornou a esperança dos europeus e do mundo, já que reacendeu as discussões sobre cessar-fogo e negociações de paz. Isso porque o presidente eleito prometeu acabar com a guerra, forçando Zelensky e Putin à mesa de negociações. Moscou está intensificando seus ataques terrestres e de longo alcance, aparentemente para fortalecer sua posição caso as negociações sejam de fato retomadas quando o Laranjão retornar ao Salão Oval da Casa Branca. Kiev agora é capaz de atacar mais profundamente a Rússia usando os nobres mísseis americanos, incluindo ao redor da região ocupada de Kursk, onde as forças ucranianas detêm mais de 1.000 km² de território. E autoridades ucranianas e americanas supostamente esperam uma grande contraofensiva russa na região, que na verdade já está acontecendo. A Força Aérea Ucraniana também disse na manhã desta quarta-feira que a Rússia havia disparado durante toda a noite cerca de 122 drones de ataque em regiões por toda a Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Pelo menos 56 drones lançados foram abatidos. Vários mísseis guiados também foram disparados em direção à região de Dnipro no sudeste, junto com as regiões de Chernihiv e Sumy, no nordeste. E um míssil antiaéreo foi disparado em direção a Kharkiv e, ao que parece, atingiu um local crítico ucraniano. O chefe da inteligência estrangeira russa, Sergei Narinsky, disse em uma entrevista publicada nesta quarta-feira que Moscou retaliaria contra países da OTAN que facilitassem ataques de mísseis ucranianos de longo alcance contra o território russo. A guerra está em um momento volátil, em seu ponto máximo, com 1/5 do território ucraniano em mãos russas, tropas norte-coreanas posicionadas na região russa de Kursk e dúvidas sobre o uso ou não de armas nucleares pela Rússia. Este é um novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal Analytics, se inscreva e ative as notificações.